E é momento de elevar o nosso pensamento ao alto, abrindo o coração para receber a paz que Jesus está trazendo ao coração de cada um de nós neste momento, nos abençoando e nos harmonizando com a espiritualidade amiga que aqui está, como sempre só acontecer, sempre organizada na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas. Nosso muito obrigado a sempre presente e atuante corrente médica de Bezerra de Menezes entre nós neste momento, trazendo seus fluidos benéficos, salutares, renovadores a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos entes queridos. E a cada um deles o nosso muito obrigado. E assim, mais tranquilos, nosso coração sereno, pleno da paz de Jesus, mais leve, se eleva às alturas, onde encontramos neste momento Jesus e sua mãe Maria, que de braços abertos nos acolhem e nos convidam a, juntamente com eles, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade de aqui estarmos e de, a partir de agora, podermos aprender as lições de Jesus através do edificante exemplo do querido Divaldo. E por tudo isso agradecemos conforme a prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Graças a Deus, uma boa reunião para todos nós, né? E agora a reflexão que o querido Divaldo nos convida ao início de cada reunião. Aqui está separada para nós hoje, diz o seguinte: nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. E aí está, nesse universo de energias, né, que nós vivemos, há energias de tudo que é maneira, né? Só que tem leis perfeitas, né, que administram o fluxo de energia dentro de nós, fora de nós, em todo o universo, né? E tem a lei de ação e reação, quer dizer, qualquer energia que a gente emana a partir do nosso campo emocional volta para nós quando a gente menos espera. Daí a importância de nos renovarmos, né? O tal da reforma interior, para que a gente aprenda a colocar o coração afora só coisas boas, só energias que conduzam ao bem. E aí cabe uma colocação aí fundamental. Quando que a gente aprende a verter o bem a partir do nosso coração? É uma questão de vestibular da vida, essa aí não é FUVEST, não. A gente aprende a colocar o bem para fora à medida que a gente vai superando o medo que existe dentro de nós. Maior conquista, maior superação cada alma faz é a superar o medo. E cada um sente medo pelas mais variadas questões, né? E a gente supera o medo pela certeza de que nosso Pai está sempre acima e adiante de nós, cuidando para que o melhor nos aconteça, mesmo que seja um aprendizado que, se não ocorrer pelo vetor do sofrimento, da dor, a gente não vai aprender. Mas só que quando a gente supera o medo, a gente se torna capaz, né, de entender muito melhor uma série de coisas, inclusive ensinar aos outros, as pessoas que Deus coloca na nossa convivência, como superar o medo também. Aí está a função dos mais idosos em cada família, né? A experiência da vida ensinou, através dos cabelos brancos aí, ou no meu caso, da falta de cabelos, a ter serenidade em tudo, porque tudo tem o seu tempo e a gente tem que ter coragem, tem que ir para cima quando a situação requer e tem que ter a ponderação para saber quando tem que esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam como tem que acontecer para o nosso melhor, né? E dito isso, momento de falar um pouquinho sobre
O Fim dos Tempos, querida Amélia Rodrigues, um espírito milenar e que é uma companheira na jornada espiritual da querida Joana de Ângeles, né? E vejamos, né? O livrinho que nós temos em mãos hoje, ele saiu em primeira edição no ano de 2000, quer dizer, estreou no novo milênio, né? E ele traz 22 capítulos, são 69 páginas no total, onde querida Amélia Rodrigues fala com ampla desenvoltura, né? Como se estivesse presente sobre a rotina de Jesus e dos apóstolos, né? Ao tempo do anúncio do Evangelho. Nome completo dela, Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Ela nasceu em 1861, dia 26 de maio de 1861, na freguesia de Oliveira dos Campinhos, né, que era o município baiano na época de Santo Amaro. E ela veio a falecer em Salvador em 1926, dia 22 de agosto, né? E Amélia Rodrigues, para quem conhece a história do Brasil, sempre foi uma educadora e sempre foi uma mulher destemida. Ela não tinha medo de enfrentar autoridades, fossem elas autoridades da igreja, autoridades públicas, prefeitos, governadores, coronéis, né, no interior lá da Bahia, sempre foi destemida e é uma figura, um ícone, né, do movimento feminista, exatamente por essa disposição dela sempre a fazer prevalecer a justiça, né? A gente tem assim trechos, a linha do tempo eu sempre costumo analisar, foram almas, né, que trouxeram contribuições fantásticas, né? Enquanto encarnadas no campo da educação, Amélia Rodrigues na Bahia, da mesma maneira como Anália Franco, né? Aqui no eixo Rio-São Paulo, e a gente vai falar alguns detalhes sobre essas coincidências que não são coincidências, são pleiades de espíritos que vêm para estimular o desenvolvimento da sociedade numa certa direção, né? Então, Amélia Rodrigues, quer dizer, como educadora, como professora que foi, e depois como conferencista, como escritora, como compositora, como autora teatral, estimulou exatamente as mulheres, né, no encorajamento a superar as limitações e as próprias leis, né, tem muita coisa que é legal e não é justo, né? Já teve apartheid, né, discriminação por raça, que estava na lei em vários países, apesar de ser injusto. Escravidão, também por raça, que apesar de ser legal, uma série de países, inclusive no Brasil, não era justo. E mulher não poder votar, mulher não poder trabalhar fora, fazia parte da lei, apesar de não ser justo. E a querida Amélia Rodrigues estava nessa pleia de espíritos que vinha trazer esse alento e esse impulso, né, para a sociedade progredir nessa direção. E ela iniciou quando aos 19 anos de idade, né, quando começou a lecionar num local próximo de Salvador chamado Arraial da Lapa, né, e depois em Santo Amaro da Purificação. E aí, em 1891, ela já estava com 30 anos de idade, ela foi transferida para Salvador, lá no Colégio Central de Santo Antônio, que era um colégio tradicional da capital baiana, né? E implementou uma série de inovações e teve que vencer uma série de barreiras, né? De conservadorismos tal, e sempre fez isso. E depois de aposentada, em 1916, ela voluntariamente voltou para o magistério e de maneira muito mais dinâmica, muito mais intensa, né? E fundou o Instituto Maternal Maria Auxiliadora, que mais tarde passou a ser conhecido como Ação dos Expostos, né? Também se formou em jornalismo, né? E ela era o jornalismo vinculado à Igreja Católica, né? E aí teve uma série de publicações
a mensageira da fé, a paladina, a voz, né, que era a voz feminina, né, e peças teatrais, as mais conhecidas, Fausta e a Natividade, poemas famosos, né, como, por exemplo, a religiosa Clarice Bem-me-queres, né, e ela se tornou tão conhecida, né, e tão aclamada na Bahia, que em 1961 o governo do estado da Bahia criou o município Amélia Rodrigues, exatamente no local em que ela nasceu, né? E ela teve, após o falecimento, uma publicação bastante rica, né? Vinculada que é a corrente espiritual de Joana de Ângeles, tem uma série dela de 10 obras, né? Conhecida como série evangélica, onde ela conta narrativas do dia a dia de Jesus e dos apóstolos, né? É, até o fim dos tempos é uma dessas obras, pertence, né, a essa série evangélica, uma outra bem conhecida, Primícias do Reino, né, que veio lá em 1969, e a última, mais recente, foi publicada em 2012, né, 14 anos atrás, que tem como título Vivendo com Jesus. E para a gente ver o tempo, né, de experiência planetária que a querida Amélia Rodrigues possui em espírito, ela é contemporânea lá do Fenelon, né? E sempre aplicou nas atividades didáticas, né? Nas atividades vinculadas à educação, ou mesmo a plataforma, né, do Fenelon que diz: educar é formar homens de bem e não apenas instruí-los, né? Quer dizer, além da informação, gerar a formação para caminhar sempre na direção do bem. Em termos de obras, né, além da série evangélica, né, que são 10 livros, tem mais de 20 obras, né, psicografadas pelo Divaldo, com autoria espiritual da Amélia Rodrigues, né? E iniciando o que a gente tem hoje aqui como lição de casa, né? A gente começou logo lá no capítulo 3 aqui do Até o Fim dos Tempos, que tem como título O Dispensador de Bênçãos, onde é feito todo o capítulo, né, desta obra, ela faz referência a uma passagem do Evangelho. E essa passagem que está aqui descrita é lá do Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 38, que eu separei aqui, que diz o seguinte: deixando a sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão Pedro. A sogra de Simão estava com muita febre e intercederam junto dele em seu favor. Inclinando-se sobre ela, ordenou a febre e a febre a deixou. Erguendo-se imediatamente, começou a servir a cada um deles. Então, foi uma cura, né, da sogra de Simão Pedro, que o tema aqui ilustra, né, e que tem como título Dispensador de Bênçãos. Aí ela nos vem dizendo, veja que simplicidade e que beleza, né, na descrição da Amélia Rodrigues. Ela diz o seguinte: do ponto de vista sociológico, tratava-se de um pequeno grupo, desaparelhados e inexperientes, sua importância adivinha da presença de Jesus, que os conduzia com sabedoria, esclarecendo quanto aos detalhes da boa nova. Eles próprios não se davam conta da grandeza do compromisso a que se haviam vinculado. E só uma pausa, né? Esmagadora maioria de nós, né, que trabalhamos aí em casas de caridade, também não temos plena ciência da grandeza do trabalho que é desenvolvido à nossa volta, quando a gente acha que está lá indo passar uma hora para fazer alguma coisa, às vezes para aplicar um passe, ou para fazer um encaminhamento, ou uma exposição, ou para ficar na porta, é muito maior. Então, os apóstolos também não sabiam a grandeza do momento, das situações que eles estavam vivenciando. E ela continua dizendo o seguinte: nem mesmo haviam proposto perguntas. Se deixavam arrastar pelo magnetismo do Nazareno que os fascinava. E o seguiram, sem consciência da revolução que estava em curso e na qual tinham um papel relevante. Quase todos tinham origem humilde, boa parte analfabetos, e conheciam os textos sagrados por mera tradição verbal.
desconheciam interpretações teológicas e significados místicos. Acreditavam em Deus por atavismo, o reverenciando através dos hábitos simples que possuíam. Compreender Jesus era para eles um desafio constante, algo que ultrapassava sua capacidade de entendimento, mas entendiam que lhes bastava amá-lo, segui-lo e confiar nele. Muitos discursos lhes escapavam à compreensão. Não obstante, quando a massa se diluía, o mestre lhes ministrava esclarecimentos e observações particulares. Então, muitas vezes, né, isso acontece com a gente ouve uma mensagem ou testemunha alguma coisa numa tarefa de trabalho espiritual, e depois, para entender, a gente leva a semana toda e muitas vezes não consegue. Querida Amélia Rodrigues continua dizendo: nunca poderiam imaginar que seus nomes e sacrifícios ficariam imortalizados nas páginas da história e nos sentimentos humanos. Eles, que a nada ou quase nada ambicionavam além do entendimento das necessidades familiares e pessoais mais imediatas. Os mártires da doutrina cristã que vieram depois deles eram também gente humilde, sedenta de paz e com fome de amor, que se nutriam no pábulo divino da esperança em um mundo melhor, rico em fraternidade e perdão. Jesus se fizera como um deles, se valendo de linguagem simples e verdadeira, diminuindo assim todas as aflições que surgiam. Essa extraordinária saga, a da construção do reino de Deus no mundo dos homens, é a mais notável conquista do espírito inteligente em nome da solidariedade e do humanismo. Pode-se imaginar, embora a grande distância no tempo e a diferença de circunstâncias, quem eram aquelas pessoas modestas e afligidas pelas asperezas da existência. Suas metas mais imediatas se resumiam aos labores do cotidiano, por força da resignação às imposições sociais arbitrárias da sociedade em que viviam. A conquista do pão, da roupa que vestiam e da pequena propriedade em que moravam. Resumiam suas mais amplas aspirações, e as doenças funcionavam para eles como cruéis sicários, juntamente com a pobreza, o desprestígio social, a realidade violenta que envolvia o povo e as lutas pela sobrevivência. Jesus lhes apareceu e lhes abriu um elenco de novas possibilidades, oferecendo recursos incomuns, oportunidades antes jamais imaginadas, e causa uma rápida mudança de conduta. Trazia uma mensagem de renovação e de libertação interior que a muitos passava desapercebida, razão pela qual se avolumava gradualmente o número de párias morais e desajustados sociais que precisavam ser atendidos. E foi assim que a fama de Jesus se espalhou por toda a região de Cafarnaum, na Galileia. É natural que pessoas famosas percam o direito à privacidade, ao repouso, a si mesmas, enfim. Seus atos são vigiados e seus pensamentos analisados. Raramente lhes são facultadas horas de paz. E com Jesus era isso que acontecia, estando sempre cercado pela multidão infeliz que se adensava dia após dia, marcada que era por dores excruciantes e que aguardava milagres. Desta forma, quando Jesus chegou a Cafarnaum, após ter discursado na sinagoga, os amigos pediram que fosse atender a sogra de Pedro, que ardia em febre. Jesus foi até ela, se inclinou em oração, ordenou a febre e a sogra de Pedro se recuperou de imediato. Logo em seguida, Jesus foi à mesa e começou a servir todos os presentes com os alimentos que ali havia. Ao pôr do sol, enormes grupos de doentes, portadores de diversas enfermidades, foram levados até ele. E Jesus, impondo as mãos sobre a fronte de cada um, os curava. De muitos deles saíam espíritos impuros que gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias e a hora da revelação ainda não havia chegado.
terminada a tarefa, junto aos que se encontravam aflitos, graças pelos próprios erros, aos que se viam amarrados a três vaриos obsessivos por conta da consciência culpada, aos que estavam desesperados por terem perdido a direção de si mesmos, o mestre se retirou para que assim pudesse se harmonizar com Deus, sua inexaurível fonte de vida, deixando-se sempre disponível às sucessivas ondas de necessitados que de forma interminável o procuravam. Jesus disse: tenho que anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E saiu então a pregar nos campos, nas aldeias, nas sinagogas, nas praças, nas praias e em todos os locais onde se fizesse necessário, porque ele permanecia sempre como incomparável dispensador de bênçãos, renovando as paisagens do mundo moral da criatura humana. E aí está. Agora a gente tem uma noção, né, por palavras simples, como se fosse uma reportagem, né, que nós acabamos de ouvir aqui, do Diário de Jesus, né, que a querida Amélia Rodrigues nos trouxe nesse capítulo, a gente vê que não tinha descanso, porque, da mesma forma que naquela época, hoje, onde quer que a gente vá, tem sofrimento presente. Parte do sofrimento é visível, parte do sofrimento é invisível. Mas a necessidade de consolo, de amparo, de cura, está em todas as partes, dentro e fora dos lares, nas ruas, nos ambientes de trabalho, nos condomínios. E aí aquilo que a gente sempre costuma dizer, Jesus, nosso mestre, nosso amigo inigualável, né? O espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. Mas, como aprendizes de Jesus, a gente pode fazer a nossa parte também, onde quer que a vida nos leve. E aí, tudo começa quando a gente, na conversa com qualquer pessoa, no pensamento dirigido a qualquer pessoa, a gente coloca Deus na parada. Quantas conversas fúteis, quantas coisas aí absolutamente desnecessárias, né, são tratadas na troca de comunicações entre as pessoas por dia, e como que a coisa poderia tomar uma direção diferente se a gente colocar Deus na conversa. A gente dá uma purificada no ambiente. Muitas vezes, vibrações, negatividades se afastam quando a gente coloca Deus na conversa e persevera no caminho do bem. Muitas vezes é preciso ter paciência, muitas vezes é preciso emprestar o ouvido, muitas vezes é preciso ver e fazer de conta que não viu certas coisas, muitas vezes é preciso segurar as palavras dentro da boca, a gente quer falar, movido que é pelo impulso, né? Segura, tira o pé, deixa Deus agir. E aí a gente está fazendo um pedacinho da lição de casa, né? Que Jesus nos convida a fazer em cada situação, porque onde há Jesus, o sofrimento, a dor não perduram. Quem já tem o hábito, né, de fazer visita em hospital, por exemplo, a pessoa está lá presa num leito, está com uma dúvida cruciante acerca da própria saúde. Se a gente vai e fica 10 minutos, né? Muitas vezes a pessoa vai ficar lembrando do resto do dia o que a gente trocou de assunto naqueles 10 minutos aí. Lembro até, acabou virando piada, acabou virando lenda urbana, né? Há não muito tempo atrás, aí o querido Luiz Carlos pode dizer que ele que vivenciou, ele passou por cirurgia, estava internado, eu passei lá no hospital onde ele estava e não pude subir, porque tinha uma série de cadastros, uma série de limitações lá impostas, né, pela situação da internação, o próprio convênio e tal. E ele ouviu, mas eu falei com o pessoal da enfermagem no corredor, mas não pude entrar com ele. Aí ele ficou sabendo que eu estava lá pelo enfermeiro e achou que tinha morrido, que eu já estava ajudando a resgatar a alma dele lá para cima. Depois o Luiz Carlos conta a história aí, mas eu digo, seja como for, a gente com a boa intenção e levando, né, Jesus
na nossa mente, no nosso coração, onde quer que a gente vá, está gerando bem. E olha aí o Luiz Carlos hoje passeando em Cravinhos, feliz da vida. O Santo Hugo não falou Três nenhum minutos. passarinho, né? 3 minutos? Vamos lá, Hugão, então está na hora da prece, né? E daqui a pouco você dá a nosso desencarne virtual e voltamos na sequência. Então, concluindo, né, esta primeira parte da reunião, momento de dar graças a Deus, né? Momento de elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo por tudo isso que estamos recebendo, pelo concurso de Jesus e da espiritualidade amiga, nos envolvendo carinhosamente, trazendo seus fluidos, né, que na forma de bálsamos benéficos, salutares, estão nos positivando as energias do corpo, da mente, da alma, estão fluidificando o nosso lar, o ambiente em que estamos. E, juntamente com a nossa gratidão, somamos as nossas vibrações por aqueles companheiros e companheiras que não puderam estar conosco na jornada de hoje, por aqueles que neste momento jazem em leitos de hospitais, estão em celas de prisão, estão na erraticidade, ignorando ainda a força do amor, o poder do perdão. Vibramos também pelos lares que não encontram harmonia, pelos corações que não encontram a paz. E pedimos humildemente a Jesus que as energias que se reúnem no centro desta corrente, neste momento, possam, com a permissão de Jesus, serem distribuídas a todos eles que sofrem, através das equipes de socorro, as caravanas de resgate e amparo que estão por todo o planeta levando auxílio aos que necessitam. E por tudo isso, elevamos o nosso louvor ao Pai, através da prece. E Jesus nos ensina e diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de toda e qualquer mal. Assim seja. Graças a Deus. Deu tempo, Gão. E hoje não vou poder fazer propaganda de chá, porque vou fazer só um spoilerzinho aqui do passado recente. Fui entrar no Zoom, deu um negócio lá, como é que chama? Precisa atualizar. E não tem jeito. É que nem imposto de renda, só fica pronto na hora que eles fazem o que eles querem, né? E eu vendo o ponteirinho girar, falei, não vai dar, não vai dar, deu. Entrei nos 44 do segundo tempo aí, o Zoom atualizado, mas nessas o chazinho ficou na geladeira. Então eu vou pegar lá agora, já volto, mas é um espetacular chá de carqui